Falamos muito das oportunidades visíveis no LinkedIn, emprego, clientes, networking. Hoje quero falar consigo sobre os perigos que quase ninguém vê, mas que podem destruir em silêncio a sua reputação profissional. Enquanto publica, comenta e aceita convites, podem estar a acontecer uma de três coisas: uma exposição excessiva dos seus dados, falsas oportunidades a chegar à sua caixa de entrada ou até comentários e automatizações que o vão prejudicar sem se aperceber. Neste episódio 268 do Fala LinkedIn, vou mostrar-lhe quais são estes perigos invisíveis e, sobretudo, como se pode proteger. Bem-vindo ao Fala LinkedIn. Eu sou Pedro Caramês, trabalho com LinkedIn há mais de 15 anos e tenho tido a chance e a oportunidade de partilhar conhecimento com milhares de profissionais e empresas e em múltiplas plataformas, como é expectável do LinkedIn em maior destaque. Este podcast é essencialmente para profissionais de marketing, recrutadores, empreendedores, estudantes, profissionais da área comercial. Hoje, temos uma equipa alargada de pessoas que hoje pode perfeitamente desfrutar de alguns minutos semanalmente a ouvir falar especificamente sobre o mundo LinkedIn. Hoje falamos de um lado menos simpático e menos bonito, mas importante, como evitarmos que o LinkedIn se transforme num risco para a nossa privacidade e reputação. Todas as semanas recebo pelo e-mail muitos pedidos de ajuda, muitos pedidos de esclarecimentos sobre determinados acontecimentos menos positivos que acontecem nesta plataforma. Bom, mas o que são estes perigos invisíveis? São, essencialmente, riscos que não parecem constituir problema até ser muitas das vezes tarde demais. Dados pessoais que estão a mais no nosso perfil, perfis falsos com ofertas perfeitas, comentários impulsivos que ficam registados, comparações constantes alimentadas pelo algoritmo e, claro, até o uso excessivo de IA e a automação que torna tudo que pode até tornar genérico ou até mesmo um verdadeiro spammer. O LinkedIn é ter uma ferramenta muito poderosa. E claro, digamos, quanto maior é o alcance, também maior a responsabilidade na forma como o utilizamos. Vamos então analisar em destaque então os diferentes perigos. O primeiro, o perigo sobre os dados e privacidade. O seu perfil pode revelar quase tudo: empresa, função, localização, percurso e interesses profissionais. Separado é naturalmente inofensivo, mas permite, de alguma forma, que qualquer pessoa até consiga ter um perfil detalhado sobre si. Há alguns cuidados imediatos que devem ter em linha de conta. Rever quem visualiza o seu e-mail, se pretende ou não partilhar o ON ou até a sua lista de contactos e mesmo a sua atividade. Por lado, decidir também que informação quer pública e a informação que quererá privada apenas para utilizadores do LinkedIn. Que dados só podem e devem ser partilhados com a rede de grau 1? Evitar detalhes em excesso sobre clientes, projetos internos e deslocações. Estes são então os três cuidados. Neste contexto é importante que, ao verificar no desktop, no painel principal, vai encontrar a sua fotografia e um campo que diz configurações e privacidade. É aqui que deverá dedicar alguns minutos do seu tempo para identificar parametrizações que deve agora desativar e outras que deve ativar, garantindo desta forma que os seus contactos não estão expostos de forma excessiva também. Por outro lado, avaliar também a contundência das informações que disponibilizamos no nosso perfil público, que é visível para todos. Bom, então, dentro deste perigo, passamos ao segundo perigo. Um perigo que é, de alguma forma, também muito frequente: as falsas oportunidades e os perfis quase perfeitos. Nem todas as mensagens que começam com "tenho uma excelente oportunidade para si" são genuínas. Alguns sinais de alerta devem estar em linha de conta. Avaliar sempre, neste caso em concreto, os perfis que, de certa forma, parecem ou terem trajetos demasiado impressionantes, tipicamente associados a grandes organizações, mas que os quais pode e deve, em muitos dos casos, clicar no nome do utilizador para identificar qual a antiguidade desse mesmo perfil. Depois, percepcionar se essa é uma mensagem que parece meia, de alguma forma,
gerada para milhares de utilizadores que podem até, qualquer um poderia ter escrito essa componente. Depois, às vezes, uma certa, digamos, pouca clareza e às vezes até um sentido de urgência para sair da plataforma e falar noutro tipo de canal, pedindo logo contactos de telefone e outros afins. Pedidos de dinheiros, documentos sensíveis e outros dados têm que ser aqui bem escrutinados sobre a quem é que o devemos fazer. E muitas das vezes, até em alguns dos casos, utilizadores que são nossos conhecidos e que foram atacados e que também aqui o seu pedido, às vezes mais inusitado, deve alarmar o utilizador. Portanto, a regra é verifique sempre perfil, atividade, que tipo de empresa é, que dados e até que contactos em comum têm. Desta forma, não vai garantir aqui uma ação que pode pôr em risco a sua, enfim, a sua reputação e eventualmente outras coisas maiores. Dar-lhe vários casos dramáticos que fui há anos. Bom, terceiro componente, a reputação. A reputação nos comentários. O que de alguma forma se escreve nos comentários diz muito sobre si e mais às vezes até, ou se calhar, em igual preponderância que também temos no CV. Riscos são típicos, desabafos, muitas das vezes, empresas e esfias, agressividade, conflitos públicos, opiniões extremas. A pergunta antes de comentar deve ser: ficaria confortável se este comentário aparecesse numa entrevista daqui a 2 anos? Se hesitar, é sinal que talvez não deva publicar. E preferenciar até uma discussão privada com o utilizador através das mensagens. Quarto perigo: o algoritmo, a comparação e o tempo perdido. O LinkedIn quer a sua atenção, quer mais conteúdos, gera-lhe mais notificações, sugestões e novidades. O problema é quando entra só para ver e perde largos minutos em scroll. Sai muito ansioso ou até frustrado, sai mais às vezes ansioso e frustrado do que até propriamente entrou. E sente necessidade de aparecer constantemente sem, de alguma maneira, muitas das vezes entregar nada de relevante. Aqui o perigo invisível é transformar o LinkedIn num ruído permanente, em vez de o construir aqui, o alinhar e construir como uma ferramenta importante de trabalho. Último perigo. Quinto, automações e IAs sem critério. Hoje são várias as promessas de ferramentas que o podem ajudar, mas, utilizadas de forma cega, vão transformar a nossa voz num texto robotizado, vão enviar convites e mensagens em massa que parecem spam e não vão trazer resultados e vão criar uma falsa sensação de atividade sem efetivos resultados reais. Portanto, use com regra, use-o como piloto, como apoio, mas não se calhar como um piloto automático. As pessoas continuam-se a ligar a outras pessoas e não a robôs. No final deste podcast, queria deixar-lhe 5 ações concretas para se proteger. Primeira, durante os próximos 20 minutos, faça uma auditoria de privacidade. Reveja definições de quem visualiza determinadas informações. Restrinja o que não necessita de estar público. 2. Defina limites pessoais, seja de dados, seja do tipo de mensagens e convites que recusa à partida. 3. Defina uma verdadeira checklist para convites e oportunidades. Dados, contactos, presença real dessas empresas. Desconfie sempre de urgências, pedidos de dinheiro ou outros dados. 4. Não comente sobre forte emoção. A regra de ouro para os comentários é esta. Ok? Pergunte-se: será que isto representa a imagem profissional que eu quero? 5. Ritual saudável de uso. 2 a 3 blocos. Minutos com objetivos claros. Responder a mensagens, interagir com propósito, criar conteúdo. Indo assim ao uso por impulso desta solução. Recapitulando, o LinkedIn é uma extraordinária oportunidade, uma plataforma que se reveste de uma enorme oportunidade para si, mas tem riscos. Há de reputação e gestão do seu tempo. Pequeninas mudanças de hábitos vão seguramente protegê-lo de problemas que nem imagina. Chegamos agora ao final de mais um episódio do podcast. Gostava de lhe pedir, por fim, 3 ações importantes. 1. Seguir o meu perfil, se ainda não o faz. 2. Subscrever este podcast na sua plataforma favorita. E 3. Partilhar este episódio com alguém que use o LinkedIn diariamente, mas que se calhar não está tão consciente dos perigos que pode correr. Abraço, na próxima semana voltamos a ver-nos.